6,16, nós estamos vindo aí de alguns sermões, de algumas pregações sobre o Sermão da Montanha, e tem sido muito edificante, tem sido muito bom falar desse assunto, porque é um ensino muito peculiar e o principal ensino de Jesus, tanto para as multidões que estavam ali, quanto para os seus discípulos. É um ensino que engloba todas as áreas, é praticamente a ata da igreja de Jesus, o que nós podemos fazer, como nós devemos nos comportar, o que nós não devemos fazer. E agora nós estamos falando na parte onde Jesus fala muito sobre recompensa, né? Jesus fala sobre a recompensa de ajudar os necessitados, a recompensa da oração, e hoje nós vamos falar sobre o jejum. E eu não vim aqui para criar uma doutrina sobre jejum para você. Eu creio que todos nós já somos adultos o suficiente para saber o jeito de jejuar e o que jejuar. E o que eu creio que Jesus me disse que Ele quer que eu te diga é algo poderoso que vai nos auxiliar para potencializar esse processo na nossa vida, que às vezes é tão difícil, né? Tipo assim, falou para crente orar, tá legal. Falou para crente vir fazer teologia, tá legal. Mas aí chamou para um jejum, aí já embaçou. Porque aí parece que pega. Já parece que é um negócio, né? E pega mesmo. E essa realmente é a função do jejum. É nos tirar da zona de conforto. É fazer nós nos movermos, nós nos esforçarmos. E hoje nós temos um ensino poderoso de Jesus. Eu creio que o Senhor vai falar muito conosco, vai continuar falando muito conosco. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Você pode acompanhar aqui também, Mateus 16, 17 e 18. Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que te vê em secreto. E seu Pai que te vê em secreto o recompensará. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, Senhor, por essa noite, por essa palavra poderosa, Senhor. E o meu pedido, Senhor, é que essa palavra seja como uma flecha, Senhor. Que ela venha carregada, Senhor, de ensino, de poder, de unção, e que encontre um coração, Senhor, pronto para receber a tua palavra. A minha oração, Pai, é para que o Senhor fale com cada filho e cada filha que está aqui essa noite, porque esse é o grande intuito da nossa reunião, nós reunirmos, Senhor, para louvar o teu nome, para bendizer o teu nome, Senhor, e para sermos cheios do teu Espírito, Senhor, e saciados pela tua palavra, Senhor, o teu reino, que não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Encha, Senhor, o nosso coração de alegria essa noite, Senhor, de regozijo, Senhor, que nós possamos nos levantar como uma nação santa, Senhor, um sacerdócio real, um povo eleito, um povo exclusivo do Senhor. Que isso esteja nos nossos corações essa noite, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Jesus começa falando dessa parte do Sermão da Montanha sobre jejum. E Jesus, ele já deixa algo muito claro para mim e para você, no quesito jejum. Porque às vezes, a gente acha que jejum é mais para quem prega, jejum é mais para quem canta. Mateus é um cara que jejua bastante.
Jejum é para quem é da intercessão, que tem um chamado intercessório. Então esse pessoal que vive mais espiritualmente, a multidão, as pessoas, a maioria das pessoas tende a criar uma doutrina na sua cabeça de que essas pessoas precisam jejuar mais. E então se estabelece uma escala de jejum. Não, mas se o pastor está jejuando, tá bom. Não, se tem um grupo de oração da igreja, que o pessoal está orando e jejuando, tá bom, porque aí eu posso pedir para eles orarem para mim. E Jesus já começa falando justamente o contrário. Lembre-se que Jesus está falando para uma multidão, e ele não aponta os principais dessa multidão para começar a falar. Ele diz: quando vocês jejuarem, quando todos vocês jejuarem, não é se jejuarem, não é se quiserem jejuar. Jesus ali está dando um conselho, porque jejum também não é uma doutrina. O problema da doutrina é que pessoas tiveram experiências sobrenaturais com Deus e quiseram colocar isso como uma doutrina, e fizeram disso uma regra. Então não é mais um conselho, não é mais um convite à oração, ao jejum, não é, é uma ordem. É uma ordem. Não, tu tem que orar, tu tem que jejuar, tu tem que ler a Bíblia. E isso é totalmente antibíblico. Porque lá no livro de Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor a Zorobabel, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então a nós cabe o que Jesus fez, e dizer: quando você jejuar, não é se, é quando. Em algum momento da sua vida, o Espírito Santo vai falar com você. Em algum momento da sua vida, você vai sentir a necessidade. Você vai ouvir um testemunho, você vai ouvir uma experiência de alguém, mas não vai ser por força, não vai ser por uma doutrina humana, vai ser pelo Espírito, porque eu e você não jejuamos para homens, nós jejuamos para o Senhor. E Jesus, ele começa justamente condenando isso. Jesus vai dizer: quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas. Jesus aqui estava condenando a prática de pessoas que jejuavam e mostravam para os homens, para os outros que estavam jejuando. Para quê? Para se fazerem de santos. Nossa, olha ali como ele está baleado, meu Deus, deve estar jejuando já faz 40 dias e 40 noites. Jesus está dizendo: esse povo já recebeu a recompensa, porque eles não estão jejuando para o Senhor. Não é mais algo espontâneo, não é mais algo do Espírito, não, já virou uma rotina, já virou uma escala, já virou algo programado. Não é através do coração, não é através da aparência, não é um momento interno, é algo externo. E Jesus vem dizer: quando você fizer, arrume o seu cabelo, lave o seu rosto, e não mostre para os outros aquilo que você está fazendo para o Senhor, porque a sua recompensa não vem dos outros, a sua recompensa vem do Senhor. E o que é o jejum? Jejum é abstenção de alimento. Ponto, acabou. No hebraico, a palavra que significa jejum, tsum, ela quer dizer tapar a boca, literalmente, fechar a boca. Então, não tem nada mais mirabolante do que isso. Agora, é bem verdade também que existiram e existem vários jejuns na Bíblia.
de homens que fizeram jejuns de 7 dias, igual Daniel pelo seu filho. Moisés, 40 dias e 40 noites no monte com o Senhor. Esther, quando chamou a população para jejuar, vários jejuns diferentes, mas todos eles, unanimemente, com um único intuito, de buscar ao Senhor. Momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos que estavam precisando de uma resposta, de uma direção. E, irmãos, para quem nós podemos recorrer como melhor opção para tomar uma decisão aqui na nossa vida, nessa terra? Senão aquele que sabe de todas as coisas, senão aquele que já conhece o nosso amanhã, que já conhece semana que vem, que já conhece o ano que vem. Agora, a nossa vida ordinária, a nossa vida normal, a nossa vida natural, ela tende a dificultar esse relacionamento. Porque se nós, para acessarmos um lugar mais peculiar no Senhor, precisamos jejuar, isso quer dizer que automaticamente a vida que nós levamos normal interfere. Porque o que é o jejum? É fechar a boca. O jejum é se abster. O jejum, para o corpo, fisiologicamente falando, ele tira as toxinas do nosso corpo. O jejum é bom para o corpo, fisicamente falando. Você que quer emagrecer, você que quer perder uns quilos, faça jejum, é bom. Acompanhado por um profissional é muito bom. Se for um jejum mais longo, é bom ter um acompanhamento. O jejum para o corpo, ele elimina as toxinas, ele tira o excesso. Ele tira do nosso corpo tudo aquilo que nós não precisamos. Uma sobrecarga que tende a dificultar a nossa caminhada, ou não é verdade? Eu tiro por mim, eu era 30 quilos mais pesado. E esse sobrepeso que eu carregava dificultava a minha vida. Existiam algumas coisas que eu queria fazer e não podia. Existiam coisas, lugares que eu queria ir que não podia. Porque não tem nada mais frustrante, né, do que tu subir aquela escada do tobogã, chegar lá em cima e o peso não condizer com o teu peso, né? E aí tu diz, não, vim aqui em cima só ver a vista, vou descer pela escada mesmo. É frustrante. Sobrepeso é isso. Sobrepeso é dificuldade, sobrepeso é frustração, sobrepeso é limitação. É isso que o sobrepeso faz sobre nós. E agora, como a gente está num culto, como a gente está falando de coisa espiritual, o que é o jejum para nós, espiritualmente? Para nós falarmos sobre o jejum espiritualmente, através do ensino do próprio Jesus, eu gostaria de meditar com você no jejum do próprio Jesus. Você lembra quando foi a primeira vez que Jesus jejuou, que está descrito na Bíblia? A Bíblia vai dizer que após o batismo de Jesus, Mateus capítulo 4, no início do capítulo 4, depois que Jesus foi batizado, a Bíblia vai dizer assim: e depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pois Jesus não foi para jejuar? E a Bíblia vai continuar dizendo que depois de 40 dias, depois de 40 noites, ele teve fome. É normal, né? Eu acho assim, o cara que fica 40 dias, 40 noites sem comer, é meio normal, né? E eu gostaria de falar sobre 3 tópicos, 3 ensinos de Jesus sobre esse momento da sua vida.
O que o jejum proporcionou para Jesus nesse momento de batalha, nesse momento de tentação, nesse momento de guerra espiritual? Nós estávamos orando em meio aos louvores sobre isso. Esse jejum que Jesus fez no deserto proporcionou para Jesus, e pode proporcionar para mim e para você, autocontrole. Primeiro, domínio próprio. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito. O Espírito não mandou Jesus. Deus não soprou no ouvido dele e disse assim, agora vai. Não, ele foi levado pelo Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para um lugar de escassez, para ser tentado, luta, batalha pelo diabo, na presença do inimigo. E depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. E aí quem apareceu? Então se cumpriu a palavra na vida de Jesus. Por que você acha que o inimigo não veio no primeiro dia, no 10º dia, no 20º dia, no 30º dia? Porque é assim na minha e na sua vida. O inimigo, ele não vai vir quando eu e você estamos preparados. O inimigo não vai vir nos tentar, não vai vir até nós quando nós estivermos bem. Não vai. Não vai. O inimigo vai vir até nós quando nós estivermos momentaneamente abalados. Jesus estava com fome. Era a luta de Jesus naquele momento. E qual tem sido a minha e a tua luta? Onde que o inimigo tem achado uma brecha, uma oportunidade? Porque é assim que ele faz. O inimigo não vai vir agora aqui do seu lado aí, na sua orelha e... Não. Ele vai te achar talvez amanhã de manhã, quando tu levantar e começar a lembrar daquele papelzinho, geralmente branco, que tem um monte de risquinho, um monte de número, chama boleto. Ou talvez da lista de material das crianças, ou talvez dos parentes que vão vir para a nossa casa agora final de ano, porque o lado ruim de morar aqui é que a gente mora onde a galera quer vir tirar férias, né? Então a gente tem que meio que ser aquele anfitrião, né? Avivado. Qual que é a nossa luta? Qual que é a batalha que você estamos travando? Jesus não foi para o deserto para almoçar ou jantar com o inimigo. Ele não foi para o deserto para ter um social com o diabo, não. Ele foi para ser tentado. E a conversa começa como? Isso que aconteceu lá atrás contigo no Rio Jordão lá. Se tu és o Filho de Deus, se aquela voz é verdade, diz para aquela voz agir agora aqui na tua necessidade. Você lembra de mais algum momento da Bíblia assim? Que o inimigo vem se apresentando meio que com meio de um desafio. Assim, não, se vocês comerem isso aqui, vocês não vão morrer. Não é bem assim que funciona. Deus falou que não, mas tipo assim, na verdade vocês vão ser meio igual a Deus, assim, vocês vão entender um monte de coisa. Olha só como a fruta é boa, meu Deus. Que mal tem nisso?
Se tu és o filho de Deus, pede para que essas pedras se transformem em pão. Tu não é filho de Deus, tu não está com fome, tu não está no meio do deserto, tu não está vivendo um momento de escassez, tu não está passando luta, tu não está num momento ruim, 40 dias, 40 noites jejuando. Meu Deus, olha como é que tu está. Imagina, Jesus no meio do deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. Eu fico imaginando a aparência. E ele estava com fome. E o inimigo chega para ele e diz assim: pede para essas pedras se transformarem em pães. Tu não é filho de Deus. O problema do inimigo é que ele pensou que Jesus estava atrás de comida. O problema do inimigo é que ele se esqueceu quem estava com Jesus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, e Jesus responde pelo Espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A conversa era: o meu corpo quer comida, mas eu espiritualmente estou saciado. Porque não importa onde, não importa contra quem, o que você temos que ter plena convicção é a favor de quem. É quem está conosco, é quem nos acompanha. Não importa onde nós estejamos vivendo, não importa o momento da vida que você estejamos vivendo. No mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo. E onde eu e você encontramos bom ânimo? Na palavra. Porque a palavra diz que eu e você somos mais do que vencedores. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A palavra vai dizer para não se preocupar o nosso coração, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito: estou indo preparar um lugar, para quando eu voltar, e eu vou voltar, eu levá-los, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Quem anda com o Senhor nunca anda sozinho. Agora, você já imaginou um Jesus descontrolado? Você já imaginou Jesus no momento de escassez, no deserto, descontrolado? Você lembra de alguém que agiu assim? Teve um povo que o Senhor tirou com mão forte do Egito. E aquele povo começou a caminhar e viu sinais e maravilhas que nós nunca mais vimos acontecer na terra. E sempre que dava um negocinho, o que eles diziam? Meu Deus, que saudade do Egito. Por que o Senhor nos tirou de lá? Para morrer aqui nesse deserto? E era mar se abrindo, era maná caindo do céu, era carne, era água saindo da rocha, era os inimigos caindo aos pés. Meu Deus, era Deus agindo na terra. E aquele povo murmurou tanto, aquele povo era tão descontrolado, que não usufruíram da promessa. Então, o momento de jejum, para mim e para você, ele tem que ter sinônimo de domínio próprio. Porque quando nós estivermos no auge desse processo de jejum, muito provavelmente nós seremos tentados. Talvez o inimigo não venha conversar com a gente, mas pode ser que ele use alguém para conversar com a gente. Ou pode ser que ele crie situações. Tipo assim, o jejum vai até 6 horas da tarde, e ele pega e bota um baita de um bolo de chocolate em cima do balcão, 4h30. Se tu não tiver autocontrole, acabou o teu voto. Acabou o teu jejum. Tipo assim, tu já está estressado, olhando o relógio, meu Deus, falta meia hora para acabar o jejum, eu vou comer. Aí tu já começa a pensar no alimento. E aí daqui a pouco vem o abençoado e a abençoada, sempre vem. Ei, pode me ajudar? E aquela pessoa vai contando a ajuda, vai falando e tu vai fazendo a conta. Mas isso que ela está pedindo vai mais do que meia hora. E o que eu poderia comer daqui a meia hora, eu vou comer daqui a 3. Se nós não tivermos autocontrole, não tivermos domínio próprio,
vai ser uma tragédia. Domínio próprio, autocontrole, saber com quem nós estamos e por que nós estamos. Não jogue as promessas celestiais fora por causa de um prato de lentilha momentâneo, que tu faz um hoje, faz um amanhã, faz um depois da manhã. Quantas vezes ao longo da nossa vida a gente é desafiado por isso? Por quê? Porque a gente está olhando o momento. Para Esaú, naquele dia, se ele não comesse, ele iria morrer. Ele iria morrer? Não. Ele nem estava de jejum. Ele só tinha saído caçar. E ele trocou o que Deus tinha dado para ele por algo que o homem tinha feito. Um prato de comida. Por isso que o autocontrole, o domínio próprio, para mim e para você é tão importante. Para nós não perdermos as promessas. Porque muitas vezes a gente vai olhar e vai pensar, não tem nada a ver esse negócio. É agradável aos olhos, é bom ao paladar, interessante para se adquirir conhecimento. Não deve ser tão ruim assim. Se Deus disse que a gente ia morrer, se Deus disse que ia acontecer algo ruim, tinha que ser um negócio feio, não um negócio bonito desse. Não, esse negócio é de Deus. Mas Deus não falou nada. E a gente vem, ora, jejua, para quê? Para ter uma resposta de Deus. E nesse processo de esperar pela resposta de Deus, a gente quer agir sem uma palavra. Por quê? Porque a gente não tem autocontrole. Não troque a recompensa celestial por um prato de comida. Porque as nossas promessas, as nossas maiores vitórias, elas são incorruptíveis. Eu e você não estamos aqui como alguém que soca o ar, como alguém que não sabe o que está fazendo, como alguém que não sabe para onde está indo, como alguém que está vivendo sem lenço, sem documento, sem eira nem beira. Não! A gente sabe muito bem para onde está indo, a gente sabe muito bem o que vai acontecer no final da nossa vida. E não existe nada que ofereçam nessa terra, para mim e para você, por mais extraordinário que seja, que se compare à recompensa que o nosso Senhor vai nos trazer. Não existe nada, nada. É por isso que os discípulos, quando se tornaram apóstolos, eram imparáveis. De tanto ouvir aquilo que Jesus tinha dito e ver as palavras de Jesus sendo credibilizadas através de sinais e maravilhas, não tem como achar que o que Jesus dizia era mentira, não iria acontecer, não tem como. E aí eu pergunto para você, quantas coisas o Senhor já fez na sua vida, que validam todas as promessas que o Senhor fez na sua vida? Quantos milagres o Senhor já fez em você, através de você, para você? Quantas vezes o Senhor já te livrou? Quantas vezes o Senhor já te levantou? Quantas vezes o Senhor já te abençoou? O Senhor não precisa provar nada para nós. Somos nós que temos que nos agarrar a Ele, igual fez Jacó. Eu só vou sair daqui depois que tu me abençoar. Eu só vou sair daqui depois que tu me tocar. Eu só vou sair daqui quando tu mudar a minha história, quando tu mudar o meu nome. Não importa o que vai acontecer com o meu corpo, porque eu não estou nem aí para o que está acontecendo aqui na terra. Eu sei de onde vêm as promessas, eu sei de onde vêm as minhas bênçãos. Eu e você somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados, nós somos abençoados.
A coisa mais valiosa e mais poderosa que poderia acontecer na minha e na sua vida, como peregrinos nessa terra, já aconteceu. Nossos pecados foram perdoados. Um favor imerecido foi dado a mim e a você. A graça, Deus nos dando aquilo que nós não merecíamos. Nós não somos merecedores. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não é um dom de vocês. E não é nem por obras, não é nem por aquilo que vocês fazem, para que vocês não se vangloriem. Mas, quando vocês entenderem que vocês são salvos pela graça por meio da fé, então vocês vão praticar as boas obras. O que eu e você fazemos é a evidência daquilo que nós cremos, de quem nós estamos agarrados. Nós não fazemos para provar que nós somos bons, nós sabemos que nós não somos. Nós fizemos justamente o que fizemos por essa consciência, de que nós somos meros pecadores, de que nós estamos vivendo numa terra o tempo inteiro sendo levado ao limite, o tempo inteiro sendo afligido, o tempo inteiro sendo tentado. Às vezes momento de escassez, às vezes momento de luta, às vezes momento de solitude, vários momentos na vida. Mas existe um que prometeu para nós que nunca nos abandonaria. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ensinem tudo quanto eu vos tenho mandado. Façam discípulos, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei sempre com vocês. Sempre. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Não existe ninguém que ande no nome de Jesus, que ande sozinho. É uma promessa dele. Por isso que eu e você podemos nos firmar e ter autocontrole. Mesmo no momento de batalha, mesmo no momento de luta, mesmo no momento de escassez. Autocontrole, porque eu e você não estamos sozinhos. Se nós estamos passando uma batalha, louvado seja o nome de Jesus. Lembra-se, a porta fechou, glória a Deus. É aquele papo de Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome de Jesus. Porque assim, eu e você vamos começar a ter a consciência do segundo ensino que Jesus quer deixar para nós essa noite. Uma realidade espiritual. Quando o inimigo pega Jesus, leva para onde? Para o pináculo do templo. Coloca ele lá em cima e diz assim: te joga. Porque já que tu quer brigar pela palavra, vamos brigar pela palavra. Eu também sei a palavra. A palavra vai dizer que se tu se jogar daqui para baixo, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos. E eles vão te segurar com a mão para que você não tropece em pedra alguma. Ó, o diabo falando da Bíblia para Jesus. E aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: mas eu não vou tentar o Senhor, o meu Deus. Pastor, o que é isso? O que é ter uma realidade espiritual? Ter uma realidade espiritual é discernir o que Jesus discerniu. É nós estarmos blindados pelo que está escrito com o que as pessoas dizem que está escrito. Porque se eu e você soubermos o que está escrito, nós estaremos blindados contra textos fora de contextos, que são para o Senhor uma tentação. Esse verso, melhor falando, que o inimigo usou contra Jesus, está lá no Salmo 91.
E é muito lógico esse texto. O texto diz que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para nos segurar pela mão, para que nós não tropeçemos em pedra alguma. Mas o diabo não levou Jesus para tropeçar, ele levou Jesus para se jogar. Tipo assim, isso daí não vai funcionar porque tu estás falando para eu fazer. O tropeçar é involuntário. O tropeçar é eu e você caminhando. Só quem já deu uma topada na calçada e saiu catando cavaco, tu vai saber o que é, né? Já deu aquela assim? E ainda olhou para trás assim como se alguém tivesse empurrado, não? Isso acontece mais lá em Penha. Esse. Aquela calçada assim, levemente desnivelada, que tu dá só a ponta do pé assim, e dá uns 4, 5 passos assim, com a mão junto assim para não cair. O texto que o inimigo falou para Jesus era sobre isso, mas o inimigo não estava falando exatamente isso. Ele levou Jesus aonde? Num lugar alto. Sabe o que é isso? Iniquidade. Ah, vamos fazer, depois a gente ora e Deus perdoa. É isso. Ah, vamos no rolê lá, pô. Vamos lá no rolê. Vamos no rolê, mas tipo assim, a gente não vai beber. A gente só vai lá ver como é que é. É assim que começa. A gente chega no pináculo do tempo e faz assim, ó. Ó, se eu quisesse. Ó, se eu quisesse. Ah, mas eu não quero, eu sei o que eu estou fazendo. Daqui a pouco vem alguém, ó. É assim que funciona. Não tentar o Senhor, o meu Deus, é não agir conscientemente através daquilo que Ele condena. É não andar segundo o conselho dos ímpios. É não se deter no caminho dos pecadores, é não se assentar na roda dos escarnecedores. Não adianta a gente vir aqui para a igreja no domingo e na quarta-feira, levantar a mão e sair daqui depois de escarnecer. Sair daqui depois e tudo vira piada. Acaba o temor, acaba o amor. É isso. Uma realidade espiritual. Porque o mundo espiritual é tão real quanto esse que eu e você estamos vivendo aqui. E aí Paulo vai dizer aos Gálatas: se alguém, se nós, ou um anjo, pregar outro evangelho, além desse que nós já pregamos para vocês, olha Paulo se colocando no lugar, porque a gente acha que a gente virou super crente, né? A gente acha que a gente não erra mais. Uma realidade espiritual, irmãos. A gente não é super crente, a gente continua pecando, a gente continua errando, a gente continua falando coisas que não deve falar. Pastor, mas e aí? Realidade espiritual, uma consciência do erro, é o que eu e você precisamos. Porque a gente vai ver a situação e vai dizer, não, peraí, esse negócio aí não dá, cara. Eu sei que está citando a Bíblia aí, mas tipo assim, esse teu contexto aí está meio furado, esse negócio aí. Não, esse negócio aqui que estás fazendo, essa negociação aqui que estás querendo fazer meio por fora aqui para... mas não tem nota, não tem papel, mas para Deus não precisa papel. Deus vê. A gente pode chegar depois, aí a gente vai, passa por um lugar que a gente sabe que vai demorar para chegar mesmo, e aí tipo a gente diz que demorou. Agir conscientemente no erro. Uma realidade espiritual nos blinda contra isso. E muitas coisas ruins acontecem na nossa vida porque às vezes a gente se apega a mito. A gente se apega numa experiência de outra pessoa.
E aí a gente tenta. Você sabe um cara que tentou Deus e depois se arrependeu? Judas. Judas não levou Jesus para a cruz. Foi Jesus que foi. Era o propósito da vida dele. Judas vendeu Jesus. Judas vendeu Jesus por uma informação. Aquelas 30 moedas de prata era uma informação. Só isso. Tipo assim, cara, não tem nada demais. Eu só vou dizer onde Jesus está. E o que aconteceu? Fez, viu o que tinha feito, depois tentou consertar e se matou. Se jogou de cima do templo. Literalmente. E aí, o Senhor deu ordem aos anjos? Não. Porque agiu conscientemente. Muitas coisas erradas na nossa vida, elas acontecem porque a gente lá no fundo, a gente tenta dar uma espiritualizada, a gente tenta, falar em língua estranha, mas a gente sabe que lá no fundo, Deus não falou nada. E aí Paulo vai dizer: eu oro, eu rogo, eu clamo, para que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. Vocês precisam saber aonde vocês estão andando. Vocês precisam saber com quem vocês estão caminhando. Vocês precisam saber para onde vocês estão indo e da maneira que vocês estão indo. Porque nem tudo que dizem que é de Deus é de Deus. Nem tudo. Então, tem uma realidade espiritual. Não vire um cético, mas tenha uma maturidade espiritual, onde você vai olhar a situação e vai ver de verdade se está escrito da maneira como está acontecendo, ou se é só um texto. Porque eu posso pegar um versículo aqui agora e dizer: e Deus disse para matar todos. E aí, agora? Acabou. É um texto, está na Bíblia. Então cuide com esse lugar. Ainda que seja um anjo, ou que seja eu, ou que seja nós pregando um outro evangelho, que não esse que nós temos pregado, que seja amaldiçoado, Paulo disse. E olha que ele se colocou no pacote junto. E para encerrar, Jesus vai nos ensinar a originalidade da criação, o poder que tem quando eu e você temos plena consciência de quem nós somos. A Bíblia vai dizer que o inimigo pega Jesus e leva ele no monte mais alto, mostra todos os reinos e diz: estás vendo isso aqui? Eu te dou tudo isso daqui, é teu, pode pegar, se tu prostrado e me adorares. E então Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: saia, vá, se afasta de mim, cara. Porque pode ser que tu não saiba quem eu sou, mas eu sei quem eu sou. A Bíblia vai dizer que somente a Deus,
só diante de Deus se prostre, e só a Deus adorarás, e só a Deus prestará culto. E a Bíblia vai dizer que o diabo se retirou, vieram uns anjos e lhe serviram. Todo momento de prova tem um final, irmãos. Não existe tempestade que dure para sempre. Você sabe o que Jesus estava fazendo ali? Voltando, trazendo à memória quando era tudo perfeito. Da onde que o inimigo, olhando para Jesus, iria dizer que ia dar tudo para ele, se o dono de tudo não é ele? O que a Bíblia vai dizer em Gênesis? Que Deus fez todas as coisas e Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e disse a ele: domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre os que rastejam o chão, domine sobre todas as coisas. Já é tudo nosso. Mas o que é nosso não é isso aqui. O que é nosso ainda vai vir. O que é nosso, o Senhor vai trazer. O maior atributo do jejum, para mim e para você, seja em qualquer situação da vida, o maior atributo, a maior recompensa é a presença. É saber que o dono de tudo é o nosso Pai e que nós não precisamos de mais nada. É ter plena consciência que tudo que nós precisamos Ele tem preparado, porque é assim desde o início. Ele fez o homem, fez um jardim, plantou o homem no jardim, e lá tinha tudo, não faltava nada. Isso é voltar, isso é trazer a memória, isso é ter consciência de quem Ele é e de quem nós somos. E nós não vamos nos prostrar para nada e nem para ninguém. Nós não vamos cair mediante nenhuma oferta. Nós não vamos cair e nós não vamos nos prostrar por demanda nenhuma. Pode ser a maior fortuna do mundo, pode ser a maior coisa, o sonho da vida, pode ser, não adianta. Quem é do Senhor, o maligno não toca. O inimigo não permanece, ele não fica. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Porque não existe nada que pode nos satisfazer mais do que a presença. Não existe nada terreno que possa ser mais valioso para nós do que a presença. E o jejum tem o poder de nos trazer essa consciência. Porque o jejum vai nos levar para um lugar de escassez fisiológica. A gente vai se achar um nada, a gente vai ficar fraco. Meu Deus, tem que comer. O jejum nos leva para um lugar fisiologicamente mais entendível. Quando eu e você jejuamos, a nossa mente melhora, cientificamente falando. A cognição mental aumenta. Eu e você temos facilidade de pensar, de raciocinar. Quando nós não damos para a carne o que ela quer. Mas quando nós damos para o Espírito o que Ele está pedindo. E o nosso Espírito chama e clama. O quê? Abba, Pai. É por isso que Moisés passou 40 dias e 40 noites em cima daquele monte sem nada. Só com a presença.
Por isso que Jesus foi para o deserto sem medo, porque Ele foi com a presença. Eu e você nos tornamos inabaláveis com a presença. Eu e você, com a presença, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque não é mais na força do nosso braço, não é mais aquilo que a gente acha, não é. Mas nós só chegamos nesse lugar quando nós matamos a nossa carne. Quando nós dizemos: aquieta, ó minha alma. Está com vontade de comer? Está pensando em comer? Está pensando nas coisas da terra? Não. Eu estou pensando nas coisas do céu. Estou pensando no que é do alto. É de lá que vem o meu socorro. É de lá que eu vejo o Senhor assentado no alto sublime trono. É de lá que o meu Redentor vai voltar. É de lá, é de lá, é de lá. Que aí você possamos nos desprender das coisas da terra para acessar o que de mais valioso eu e você temos, que é a presença. E o meu e o seu Pai que nos vê em secreto vai nos recompensar. Sempre vai valer a pena. Guarde isso no teu coração. Sempre vai valer a pena. Quando você olhar para alguém e dizer: meu Deus, que tragédia, por que o Senhor colocou isso do meu lado? Vai valer a pena. O Senhor não dá missão maior do que aquela que você podemos cumprir. Talvez eu e você que estamos muito alimentados e precisando de um jejum para olhar para essa situação de uma maneira diferente, nos preparar para as batalhas. Soldado não luta de barriga cheia. Soldado se prepara para a batalha. Que você possamos nos preparar para as batalhas que você temos para enfrentar. A boa notícia é que em todas elas eu e você somos mais do que vencedores, através de Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé, por favor.